Olá pessoal, então antes de tudo eu queria pedir desculpa, né, porque eu não sou um locutor de rádio, não falo bem, minha dicção é péssima, mas espero que compreendam e relevem aí. Também para quem entende o que o Stephen Hawking fala, né, através daquela máquina, não vai ser tão difícil de me entender, não é mesmo? Eu vim aqui um pouco para falar sobre a ciência universal e quântica. Explicar um pouco, na medida do possível, a teoria de campo unificado de Einstein e as soluções apresentadas pelo físico Nassim Haramein. Haramein, sei lá, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Ahn, Primeiro vamos falar um pouco da teoria da formação do universo, né? Que é aceita hoje na comunidade científica. E depois a gente vai verificar se ela está mesmo certa ou não. E explicar um pouco da, das soluções da teoria de campo unificado que junta no material do todo o macro e o micro. Né? Lembram que vocês já devem ter ouvido falar por diversas pessoas que tudo vibra, né? Tudo tem frequência, tudo é onda e etc. Então, vamos chegar lá. E assim como os conhecimentos antigos e espirituais de hoje afirmam, né? Tudo é luz. Pois é, eles têm razão. E mais pra frente a gente vai explicando e vocês vão entender por quê de tudo isso. Então, o mais adequado era pensar, né, no grande Big Bang, uma grande explosão que surgiu todo. Uma explosão que, a partir de um ponto não dimensional de densidade infinita, que ninguém sabe como que se originou, nem por que explodiu, nem nada, o Big Bang fornece uma barreira temporária entre o que era antes e o que veio depois. Define um ponto zero e que o próprio universo veio à existência a partir desse ponto zero, mas tem uma barreira que não nos permite ver antes desse ponto zero. A gente só consegue chegar até esse ponto zero. Ela fala que tudo veio se unificando, né, se organizando, desculpa. Então tudo explodiu em energia e isso veio sendo formado e foi se organizando em galáxias, estrelas, planetas, foi se densificando, foi expandindo. Então, a história do Big Bang, ela é uma história que ela parte de um ponto zero e vai descrevendo em sentido ao futuro, né? Não ao passado do universo. Mas o universo tem um passado, já que o universo segue um processo lento. Então, é, os astrônomos verificaram que as galáxias elas estão se afastando, se expandindo e retrocedendo isso, tudo leva a crer que é, havia um momento que toda a matéria se convertia a um único ponto de massa e energia infinita. Essa história começou por volta de 1923, mais ou menos, o ano que o astrônomo Edwin Hubble, né, americano, que através do estudo da luz emitida pelas galáxias, ele chegou à conclusão de que essa luz ela convertia para o vermelho. Isso significa que, por alguma razão, elas emitem uma onda de luz que vai sendo cada vez mais espaçada. E isso não deveria ocorrer. E isso só pode ser devido a uma coisa, que as galáxias elas estão se afastando de nós, né? Então esse movimento ele foi chamado de recessão das galáxias.
Então, mais para frente, por volta de 1929, Jabel quebrou a lei chamada Lei de Jabal. Jabel, sei lá, esses caras têm um nome sinistro. Essa lei afirma que a velocidade de recessão, de retrocesso de uma galáxia é proporcional à sua distância. De maneira que quanto maior a distância, maior é a velocidade de recessão com relação a nós. Mas 2 anos antes, um, um astrônomo, em 1927, um astrônomo belga, Lemaitre, acho que é assim que o cabra chama, e foi esse cara que percebeu e começou a fazer esse retrocesso para tentar descobrir a origem e essa singularidade ele chamou de ovo cósmico. Esse ovo cósmico seria uma esfera de alguns anos-luz de diâmetro, né? Então ele não era uma singularidade apenas. Ele tinha um raio de alguns anos-luz de diâmetro, onde toda a matéria e energia do universo se encontrava condensada ali. Aí, por causa de uma suposta instabilidade, né, ele deu resultado ao Big Bang. Mas pra você ter uma ideia, né? Como que um negócio pode existir sem ser instável? Mas tudo bem. Então foi a partir dessa ideia que nasceu a teoria do Big Bang. Só que, no entanto, o que indica que o universo ele está se expandindo são as modernas teorias cosmológicas, que querem dar a entender que essa expansão é a totalidade do universo, arrastando as galáxias em movimento. Mas só que depois a gente vai tratar disso mais para frente, que não são as galáxias que se movem, é o espaço que passa pelas galáxias. Elas não são elas que estão se movendo, é como se houvesse uma esteira correndo por debaixo delas, por entre elas. Então é o espaço-tempo que está se expandindo que se move. Só que é o seguinte, a gente vai tratar um pouquinho mais para frente da expansão do espaço. Então esse espaço vai correndo e as galáxias, a matéria em si, ela vai se expandindo de tamanho também. O que leva a entender que antes a matéria era menor, era do mesmo jeito. Igual a gente está vendo aqui as coisas, o copo, a mesa, só que eram tudo proporcionalmente menor, bem menor. E então o espaço ele vai se expandindo e a matéria também vai se expandindo e dá a impressão que as coisas estão se afastando. Mas vocês vão entender melhor um pouquinho mais para frente. Quando falar, quando falarmos de densidade da matéria escura, a densidade do campo, que eu vou chamar de campo quântico. Então, antes disso, vamos começar a falar já do espaço em si, para a gente partir para o átomo e correlacionar tudo isso. Bom, vamos esclarecer algumas coisas antes da gente se aprofundar nos meandros da gravidade. Nossa vida está rodeada de espaço. Tudo ocupa um espaço ou necessita de um espaço para se mover. Para a maioria das pessoas, a ideia de espaço está associada à ideia de objeto. Todos os objetos ocupam um determinado espaço. Porém, não costumam prestar atenção ao fato de que quando você move um objeto, só podemos fazer isso para um lugar de menor densidade onde o objeto se encontrava. Ou seja, não podemos mover um objeto para um lugar que não tem espaço, ou que possui um espaço de uma densidade maior do objeto em questão. Uma vez que, para executar essas ações, para nós é natural, faz parte do nosso cotidiano. Por isso, é fácil de entender o conceito. No entanto, existem fatos que não fazem parte do nosso cotidiano, mas que podemos transmitir essa característica, por exemplo, para a expansão do universo. Só que aqui nós não temos um objeto que se move.
senão o espaço que se move arrastando os objetos que contêm em seu movimento, como planetas, estrelas, galáxias. Isso significa que é o próprio espaço que se move, que obriga os objetos que contém a se mover também. Então, é por essa razão que dizem que o universo está se expandindo, aumentando, né? O universo ele está crescendo, mas ele está crescendo até onde? É simples. Ele está crescendo para um espaço de menor densidade que o nosso universo. Mas existem outras formas de se mover partículas ou objetos através do espaço, que é o que nos interessa nesse caso, que é por meio de interação que geram tanto partículas quanto objetos gravitacionais em sua volta, uma vez que tais objetos têm a capacidade de alterar as características do espaço que se encontram, gerando o conhecido e chamado campo de força entre partículas. E no caso dos objetos gravitacionais, também permite que os objetos que se encontrem dentro do campo se desloquem de fora para dentro, dando a impressão que estão caindo com relação a outros objetos. A primeira coisa a se dizer sobre as forças de interação é que não existe nenhuma força, seja do tipo que seja, não são capazes de atuar à distância, exceto pelo entrelaçamento quântico. Não são capazes de por si mesmo atraírem outros objetos ou partículas que se encontram em suas proximidades, já que todas as ondas de radiação que emitem esses objetos se emanam deles mesmos e, portanto, não se pode gerar atração. Uma vez entendido isso, partiremos de outros princípios, como, por exemplo, a partícula que constrói tudo aquilo que entendemos por existência, o fóton. Como sabemos, o fóton é uma espécie de buraco negro de tamanho infinitesimal que gira entre si mesmo criando uma forma esférica que conhecemos como partícula elementar. Mas também podemos dizer que o fóton é um ponto não dimensional. Agora devemos prestar muita atenção a esse conceito de que o fóton é um ponto no espaço que ocupa espaço, mas sob certas circunstâncias ele gera espaço. Isso aparentemente pode parecer sem sentido, mas como veremos na continuação, tudo tem uma explicação. Como já sabemos, um fóton pertence à família de objetos não detectáveis. Isto é, o fóton é um objeto que não pertence ao nosso espaço nem ao nosso tempo, pois para o fóton esse conceito não tem sentido. Agora, a explicação está na sua frequência. A frequência do fóton é extremamente elevada. Por um lado, gera um espaço infinitamente pequeno, em um tempo infinitamente rápido, e por outro lado, gera um comprimento de onda extremamente curto que faz com que ele apenas interaja com o universo que o rodeia e apenas se faz notar naquele minúsculo espaço. Então, por que para o fóton o espaço e o tempo não têm sentido? Porque a medida da realidade de existência de uma partícula ou objeto depende da sua interação com o universo à sua volta. E essa interação depende precisamente da frequência, a intensidade e da longitude de onda do objeto ou partícula em questão, de maneira que quanto maior é a sua intensidade e longitude de onda, maior é a interação com o espaço e o tempo e, portanto, maior significado terão para os conceitos de espaço e tempo. Por isso que o fóton interage tão pouco com o universo que o rodeia. Também precisamos prestar atenção ao fato de que o estado que encontramos geralmente os fótons é se movendo pelo espaço a cerca de 300 mil km por segundo, e também que a velocidade é uma constante universal. Essa característica, em conjunto com o recurso explicado anteriormente, transforma o fóton numa partícula virtual com qualidades absolutas. Pois bem, mas como criar a realidade a partir de partículas virtuais com qualidades absolutas e constantes? Muito simples. O fóton é uma partícula que tem uma frequência de onda muito alta e uma intensidade muito baixa e se une a outros fótons. E por efeito de interação das próprias ondas geradas, vão se alinhando um ao redor dos outros, criando um componente de frequência mais baixa e esférica, com determinadas intensidades de onda que conhecemos como núcleons, ou prótons e nêutrons. Os núcleons compõem o núcleo atômico, que, como já dissemos, é apenas a soma dos movimentos dos fótons que o compõem. Os núcleons, por sua vez, se colocam a girar um ao redor dos outros, criando um terceiro componente esférico de menor frequência e com uma intensidade de onda superior aos núcleons que o compõem. Esse componente é o átomo. E por último, os átomos se unem entre eles para criar a matéria, até chegar num outro componente esférico de menor frequência e de alta intensidade, muito superior aos átomos que o compõem, o planeta.
Cada uma das partículas que se vão criando a partir do fóton vão se fazendo mais reais à medida que vamos subindo escalões, de tal maneira que partindo de uma partícula virtual com qualidades absolutas, pouco a pouco vai se criando partículas e objetos com qualidades relativas para os quais o espaço e o tempo começam a fazer sentido. Dessa maneira, a partir de partículas virtuais, vai se criando a realidade. Agora, o que significa isso que o fóton é um ponto de espaço que ocupa o espaço, mas que sob certas circunstâncias consegue gerar espaço? Para entender esse conceito, vamos classificar os objetos existentes em nosso universo em dois grupos diferentes. Por um lado, os objetos que ocupam espaço e não geram espaço, e do outro lado, os que ocupam espaço e também geram espaço. Como já sabemos, os objetos somente podem se mover dentro de um intervalo de velocidade, que vão desde a velocidade zero até a velocidade da luz. Pois bem, nesses dois limites extremos, o zero e a velocidade da luz, estarão situados os objetos que ocupam espaço, mas não geram espaço, isto é, por um lado, a energia escura, que é formada por fótons, que estão detidos em seu próprio espaço e em seu próprio tempo, e por outro lado, os fótons emitidos por qualquer fonte de energia que se movam através do espaço e alcance a velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Esses dois objetos, apesar de ocupar espaço, apenas interagem com o universo que os rodeia, são virtualmente indetectáveis. Assim sendo, são objetos que ocupam espaço, mas não geram espaço. E do outro lado, os objetos que se movem dentro da gama de velocidade referida, ou seja, de 0,000001 km por segundo até 99,99% da velocidade da luz. Além de ocupar espaço, gerará espaço a ponto de interagir com outros objetos que entrarem em contato, inclusive com fótons que diminuíram sua velocidade ao atravessar materiais como ar, água, cristal, batendo contra um objeto ou partícula, gerarão espaço. O espaço é uma questão de interação, de maneira que os fótons que compõem a energia ou matéria escura geram a intensidade e a frequência de onda mais alta que existe no universo. Por gerar um comprimento de onda tão curto, os objetos ou partículas contidos no universo apenas podem observá-los ou detectá-los, ou então apenas interferem com eles. Por isso, existem tão poucas evidências de sua existência. E se não fosse pela expansão acelerada que se produz no universo, sua existência passaria completamente desapercebida. Por isso dizemos que a energia ou matéria escura ocupa o espaço, mas não gera espaço. Já os fótons que percorrem o espaço na velocidade da luz emitem uma frequência tão baixa e de tão pouca intensidade que faz com que praticamente não gerem espaço. Contudo, ao contrário do que acontece com os fótons de energia escura, que não podem variar de estado, os fótons que se movem pelo espaço, esses sim podem interagir. Uma vez que são elementos independentes, adquirem a capacidade de interagir com outros objetos que entram em contato e variam de frequência e de velocidade, de maneira que podem absorver e transmitir as frequências desses objetos de um lugar para outro. Já que isso é precisamente a missão dos fótons, podemos dizer que ambos os objetos, os fótons que compõem a energia escura e os fótons que são atirados à velocidade da luz, praticamente não existem no espaço temporal. E por outro lado, quando dizemos que um objeto existe no espaço temporal, é porque suas partículas componentes interagem com o universo que lhe rodeia, de maneira que causam três efeitos diferentes. Por um lado, e graças às forças de interação que geram, impedem que outros objetos invadam ou ocupem o mesmo espaço que esse objeto ocupa. Por um lado, emitem ondas e radiação, e por outro, refletem as radiações do espectro óptico, que são as que permitem que o objeto sejam visíveis e detectáveis, qualidades que caracterizam a todos, absolutamente todos os objetos que geram espaço. Cada uma das escalas do espaço-temporal mencionadas anteriormente possui uma densidade espacial e temporal diferentes, de maneira que, por exemplo, no interior de um átomo as dimensões espaciais e temporais serão diferentes do exterior do átomo. O espaço será mais pequeno e o tempo passará mais rápido no interior do que no exterior de um átomo. Se baixarmos uma escala e passarmos ao núcleo, podemos observar que ocorre o mesmo fenômeno, porque o espaço será mais pequeno e o tempo passará mais rápido no interior do que no exterior do núcleo. Na escala final, não seria assim no fóton, onde o espaço e o tempo estão tão condensados que perdem todo o sentido. Este conceito das diferentes escalas existentes entre as diferentes partículas e objetos tem muita importância. Nossas regras de medir tanto o espaço quanto o tempo não servem para medir o que ocorre no interior dos átomos e núcleos, exatamente porque, no interior de ambos, encontra-se um espaço e um tempo diferente do nosso. As diferentes densidades de espaço temporal
que vão de uma partícula a outra são abismais, bizarras, e só são comparáveis em relação às diferenças que existem entre as forças de interação de um átomo e um planeta. Há níveis diferentes em que podemos observar onde o espaço e o tempo que existe no interior do planeta como a Terra é diferente na parte externa do planeta da parte interna do planeta. Podemos observar que à medida que vamos chegando perto do núcleo, a densidade da matéria aumenta. Sendo assim, aumenta a densidade do espaço temporal, de maneira que se comporta de forma parecida com um átomo, onde à medida que nos aproximamos do seu núcleo, a densidade do espaço-tempo vai aumentando. Por essa razão, quanto mais nos aproximamos do núcleo da Terra, mais pequeno será o espaço e mais rápido passará o tempo. Como podemos observar, à medida que baixamos escala, o espaço-tempo está mais condensado. Pode-se dizer que o espaço é mais pequeno e o tempo passa mais rápido no interior das partículas mais pequenas que no interior das partículas maiores. E isso é muito importante. O fóton ele está mais acelerado no interior de um núcleo do que no interior de um átomo. E está mais acelerado dentro de si mesmo do que no interior de um núcleo. E isso é muito importante porque é a chave para entender o porquê os objetos caem de forma acelerada no interior dos campos gravitacionais. Assim como ocorre com os átomos, também ocorre com os núcleos e os planetas. Nos planetas também se produz aceleração do espaço temporal à medida que nos aproximamos do núcleo. O espaço-tempo sendo mais denso no interior do planeta, faz com que o tempo se transcorra mais rápido no núcleo do que na superfície. Só que isso não é o suficiente para que os objetos se movam e caiam de forma acelerada em direção ao interior do campo gravitacional. Falta um outro componente em nosso esquema que provoque a caída dos objetos nesses campos, já que caso contrário, para que um objeto caísse, primeiro teríamos que dar um pequeno empurrão. E logo, por efeito da aceleração do espaço-tempo, a velocidade desse objeto se aceleraria. Mas o que seria esse componente? Na realidade, as ondas gravitacionais, assim como os eletromagnéticos, de força nucleares forte e fraca, são ondas que saem da fonte que os originam. Por isso, é impossível que possam atrair outros objetos ou partículas. As partículas, de fato, só podem emitir essas ondas de radiação para o exterior, mas nunca para dentro. Por essa razão, devemos encontrar um elemento comum a todos os objetos e partículas existentes no universo que interaja com ondas emitidas pelos mesmos e gere a força necessária mediante a qual se gerará a atração. Porque a força que gera a coesão entre partículas e objetos gravitacionais já existe, e existia muito antes que a matéria existisse ou fizesse a sua aparição no universo. Essa força está presente em todo o universo e atua em todos os níveis, quer seja entre partículas ou objetos gravitacionais. E também é uma velha conhecida nossa, a energia escura. A energia escura ocupa tudo no universo, absolutamente tudo, pois não existe nenhum lugar no universo, por mais pequeno que seja, que ela não esteja presente. Na verdade, nem matéria, nem nenhuma de suas partículas componentes, em nenhum dos possíveis níveis e estados escapam da influência da matéria escura, já que a energia escura os atravessa, penetram o todo. A energia escura. A energia escura é uma espécie de oceano de densidade quântica constituída de fótons. E estamos mergulhados nesse oceano, sendo tridimensional. Cada um dos seus fótons cria um ponto espacial no qual ocupa uma quantidade quântica de espaço, se tornando assim um pixel, por assim dizer. A soma de todos eles formam e suportam o espaço temporal universal, porque são a mesma coisa. Cada um dos fótons cria um ponto de vácuo dinâmico ou de absorção dinâmica de espaço temporal, já que, por efeito da rapidez com que giram, cria um efeito de corrente que move o espaço que cada um deles gera de fora para dentro deles mesmos. Uma coisa muito curiosa é que quando fazemos referencial ao vácuo, ou espaço vazio que existe fora do planeta, nós estamos nos referindo à falta de matéria que ali existe. Porém, não nos damos conta de que o espaço vazio não está vazio, ele gera o vazio. É um vazio ativo, é a força mais poderosa que existe no universo. Desse jeito, podemos dizer que a força que move os fótons através do espaço, a intensíssima força que gera um buraco negro ao seu redor, ou a força forte que gera os núcleons, por exemplo, se produz graças à força do vácuo. Essa força atua em todos os níveis e entre os próprios fótons, a partir dos quais se criam os núcleons, os átomos e os objetos gravitacionais. Contudo, apesar da energia escura parecer que atua como uma força, não é uma força, é um campo.
pois ao contrário da força, não precisa se mover para produzir uma ação sobre um objeto, e por outro lado, não está limitada nem espacial nem temporalmente, já que atua em nível universal. Então, a partir de agora, não vamos falar sobre forças. Vamos falar de frequência de campo e interações vibracionais. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que é tão difícil de detectar a energia escura? Porque ela faz todo o contrário do que faz partículas e objetos existentes no universo, pois ela tem a capacidade de absorver radiação, ao invés de emiti-la. Como assim não emite nenhum tipo de radiação? É muito fácil. Porque a energia escura está numa temperatura de zero absoluto, 0 Kelvin, menos 273 graus Celsius. E quando um corpo está submetido ao zero absoluto, não emite nenhum tipo de radiação. Os objetos e partículas relativas que contém no universo não podem gerar vazio igual à energia escura, posto que todo objeto ou partícula, quando está acima do zero absoluto, se transforma automaticamente em emissores de frequência, ao contrário da energia escura, que é um receptor de frequências. Por essa razão, esses objetos e partículas só podem emitir ondas de radiação a partir do exterior de si mesmos, transformando-se em objetos detectáveis. Então, ao contrário mais uma vez, a energia escura, por não emitir frequência nenhuma, se tornam indetectáveis. O campo da energia escura seria um gigantesco absorvedor de frequências, posto que, como já dissemos, a energia escura não é nada mais do que um corpo negro, perfeito, e cabem aos corpos negros absorverem todos os tipos de frequências. Como todo objeto ou partícula emite frequência, serão absorvidos pelo campo. Mas preste atenção, a energia escura gera um campo de absorção que tira de um objeto ou partícula em todas as suas direções, tanto dentro como fora desses objetos. Mas, como toda regra, tem exceções, que é o caso do fóton. O fóton representa uma unidade de espaço temporal, e, portanto, é a quantidade mais pequena que podemos dividir, tanto no espaço como no tempo. Por essa razão, a energia escura não pode tirar nada, nem de dentro nem de fora do fóton ao mesmo tempo, simplesmente porque a palavra dentro não tem sentido para o fóton, de maneira que o fóton é o único elemento do universo onde a energia escura só pode tirar de uma das duas, ou só de dentro ou só de fora. Isso vai depender do estado que ele se encontra. Como ele pode ser componente da matéria ou fóton livre, no primeiro dos casos, a energia escura tirará na direção para dentro do fóton, seja qual for sua frequência, criando um campo de atração que lhe permite unir-se a outros fótons e gerar matéria. No segundo caso, do fóton livre, a energia escura tirará de fora do fóton, seja qual for sua frequência. Essa qualidade faz com que o fóton livre seja o único elemento do universo capaz de ser absorvido pelo campo da energia escura. Porém, com os objetos e partículas compostos não ocorre igual, já que ao ocupar certa quantidade de espaço, a energia escura tirará deles em todos os sentidos simultaneamente, tanto para dentro como para fora. Assim se produzirá certo equilíbrio nas interações que acontecem, que impedirá que saiam em disparada, igual ocorre com os fótons livres. Podemos dizer que há um certo equilíbrio, mas na realidade, o que gera os objetos e partículas é um desequilíbrio na energia escura que faz com que a interação seja gerada. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de energia de ponto zero, não? Energia de ponto zero é retirar a energia do nada. A matéria escura está equilibrada com o que está fora e o que está dentro. Se desequilibrar, diminuindo uma das duas, do outro lado você terá energia abundante e infinita. Então, os objetos e partículas têm uma interação mais intensa que se gera na direção ao centro dos mesmos do que a interação que se gera do centro para fora. Dessa maneira é que se cria a coesão e a atração entre partículas e objetos gravitacionais, a energia escura, que é o único campo de atração que existe. Esse campo, que já pré-existe no universo, pode se manifestar quando um objeto ou partícula desequilibra o espaço por meio das ondas que emitem. Mas esse desequilíbrio depende precisamente da frequência e da intensidade de onda emitida por esses objetos ou partículas, de maneira que quanto maior for a frequência e a intensidade de onda, maior será o desequilíbrio produzido. O porquê disso é que as ondas emitidas por partículas ou objetos gravitacionais criam uma interferência que atuam em modo de tela, como um ecrã mesmo.
com energia escura. Lembra que falei dos pixels? A frequência dos fótons que compõem a energia escura é a mais alta que existe em todo o universo, de maneira que quanto menor a frequência emitida, mais denso e maior a interferência. Portanto, menos intenso será a atração que gera a energia escura em direção às partículas ou objetos gravitacionais, que é precisamente o que acontece com os objetos gravitacionais. E pelo contrário, quanto maior for a frequência, menos denso é o objeto ou partícula e menor será a interferência criada. E, portanto, mais intenso será o campo de atração gerado pela energia escura em direção a esse objeto. E é precisamente isso que ocorre entre as partículas como os átomos e os núcleons, nêutrons, elétrons, que são partículas subatômicas. Agora, vamos colocar alguns pontos-chave que deveremos levar bastante em consideração se quisermos entender o funcionamento da energia escura. Primeiro, a existência da matéria em qualquer de suas formas, não podem ser compreendidas a menos que se encontrem no interior de um campo gravitacional. Mas não vale qualquer campo, senão os que as estrelas geram, já que sem elas, o intensíssimo campo que gera a energia escura terminaria por absorver totalmente a matéria que se decompunharia em suas partículas elementares, os fótons, passando a ser parte dos fótons que compõem a energia escura. Segundo, o intenso campo gerado pela energia escura atua constantemente sobre as partículas e objetos materiais no interior do universo ou não. O que na realidade fazem essas partículas e objetos é diminuir ou aumentar a intensidade do campo em função da sua frequência e intensidade de onda que emitem. Terceiro, como podem observar, as partículas e objetos gravitacionais não transportam o campo de atração que carregam consigo, posto que não são eles que geram essa atração. Só o que fazem é modificar a porção do espaço que ocupam dentro da energia escura, de maneira que vão alterando esse campo de energia escura à medida que se movem através dela. Quarto, a energia escura possui massa e também representa 99,9% de toda a massa do universo, pois sua densidade é a mais alta que existe. E quinto, os objetos não aceleram quando caem por efeito da gravidade. O que se acelera na realidade é o espaço-tempo, já que, ao reduzir o tamanho do espaço, também se reduz o tamanho do tempo. Assim dizemos que o que faz o objeto adaptar sua velocidade são as dimensões de espaço que ele está percorrendo. Agora, vamos imaginar um universo sem estrelas, galáxias, planetas, nem nenhum tipo de matéria, assim ficando somente energia escura. O que se observaria? O que ocorreria? Absolutamente nada, posto que o campo de absorção que gera energia escura se produz em todas as direções e sentidos, em perfeito equilíbrio. Por essa razão, não se pode observar interação nem movimento. No entanto, seria um campo em equilíbrio que a qualquer momento poderia ser desequilibrado, atuando em uma direção mais do que a outra. Os desequilíbrios que produzem a intensidade do campo de absorção da energia escura variam em função da frequência de onda que geram partículas e objetos gravitacionais. Em consequência, é possível estabelecer uma escala onde demonstre as diferentes interações que se geram pela interação da energia escura com a frequência e a intensidade que geram as partículas e objetos, de maneira que cada uma de suas partes que possamos dividir, podemos chamar de níveis de absorção. Os níveis de absorção são muito importantes, sendo que são esses que estabelecem as características físicas daquilo que conhecemos como o espaço-tempo, já que é ele que regula a velocidade da luz e que, por sua vez, que define a medida do espaço e do tempo. No estado primitivo que encontramos a matéria escura, que é de total vazio, sem estrelas nem nenhum tipo de matéria, ela é completamente opaca. Portanto, o conceito de velocidade da luz não existe, e é por essa razão que os conceitos de espaço-tempo também não existem. Mas se introduzirmos uma estrela no seu interior, os níveis de absorção gerados descerão ao mínimo, graças à sua interação gravitacional. No entanto, este mínimo que variar em função da intensidade do campo gravitacional, já que à medida que nos afastamos de uma estrela, sua intensidade vai caindo. Então, os níveis de absorção da energia escura descendem na mesma proporção. Uma vez que esse nível de absorção vai descendo, a matéria pode fazer ato de presença e criar planetas e todo tipo de objeto como já vimos. Vamos entrando mais nos mistérios da gravidade.
Para isso, vamos tomar como exemplo nosso planeta Terra e sua zona de influência de interação gravitacional. Vamos extrair de um dos níveis um cubo de uns 100 metros. Esse cubo é um tanto especial, já que nosso cubo é feito de espaço temporal e, portanto, suas medidas estão ajustadas às dimensões do espaço-tempo que nele habita. Com um nível de absorção maior na parte de baixo, como podemos observar, o espaço é menor e, portanto, as medidas se reduzem de forma relativa, e o tempo também se reduz de forma relativa, já que ao reduzir as dimensões de espaço, também se reduz as dimensões de tempo em que a luz o percorre. Porém, para qualquer observador, a velocidade da luz continuará sendo a mesma. Se agora introduzirmos um objeto no seu interior, observamos como começa a cair por meio do efeito do campo de absorção que atira esse objeto para dentro da Terra. Poderíamos pensar que esse movimento de caída se produz de forma contínua, como se estivéssemos puxando esse objeto com uma corda cada vez mais rápido. Mas isso não está correto, já que o movimento de queda se produz pela diferença de intensidades existentes entre os diferentes níveis de absorção com que estão sendo encontrados pelo objeto em seu movimento de queda. Vamos observar isso em detalhes. Em condições normais, podemos dividir nosso cubo em diferentes camadas. Cada uma das camadas possui uma diferente densidade de espaço e de tempo, de maneira que as camadas superiores são de menor densidade que as camadas inferiores. Essa imagem do espaço-tempo é correta, mas ainda não serve para compreender o processo que gera o movimento acelerado de um objeto. Assim, vamos criar um cubo onde o nível de absorção do seu interior seja idêntico em qualquer um de seus pontos. Agora, se introduzirmos um objeto no seu interior, ele permanecerá em equilíbrio e não experimentará nem movimentos nem acelerações. Agora bem, é importante saber que o nível de absorção que existe no cubo está regulando constantemente as dimensões de espaço-tempo do nosso objeto, já que interage com as ondas emitidas pelos átomos e partículas subatômicas que o compõem, posto que é o motor e o controlador das interações que ocorrem entre esses elementos. Se o nível de absorção do cubo fosse maior, o tamanho relativo do cubo diminuiria e os átomos e partículas subatômicas também diminuiriam sua intensidade de interação, pois diminuiriam a distância que separa uma das outras, ficando mais compactas, diminuindo o tamanho relativo do objeto. Então, se entendemos bem, cada um dos pontos que formam o nosso cubo está criando um ponto de absorção de associação dinâmica a nível quântico. Com isso, todo o cubo se transforma num campo de absorção dinâmica, o qual exercerá um tipo de pressão em todo o objeto, com a intensidade que dependerá precisamente do nível de absorção existente nesse campo. Esse campo de absorção se produz mesmo que o objeto possa estar em equilíbrio, mas isso ocorre porque nós criamos um cubo com condições que normalmente não acontecem. Suponhamos agora que dois cubos com níveis de absorção diferentes interajam, de modo que o cubo de maior nível de absorção seja introduzido dentro do cubo de menor intensidade de absorção. No momento que o cubo de menor intensidade entra em contato com o nosso objeto, tirará do cubo de menor intensidade de absorção e o absorverá para si. Se prestarmos atenção, no momento da absorção está gerando uma aceleração no objeto. Porém, uma vez que for absorvido por completo, o objeto volta a um estado de equilíbrio. Se agora reduzirmos o tamanho do cubo e vamos colocando camadas com diferentes níveis de absorção, se produzirá um movimento de aceleração do nosso objeto, que o levará para a Terra numa velocidade cada vez maior. Mas temos que ter em mente que esse movimento não é contínuo, senão que se produz por meio de saltos quânticos, já que as diferentes camadas que podemos dividir o campo da gravidade têm espessuras quânticas.